Muito bem, estou aqui de volta novamente, né? Gravando mais um vídeo aqui, porque eu senti de Deus gravar um vídeo aqui. A gente tem visto muitas pessoas padecendo por não saber falar com Deus. Veja bem que a Bíblia nos fala que tudo que pedides ao Pai, crendo recebereis. Isaías 59 diz que eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa te salvar, e nem surdos os seus ouvidos para que não possa te ouvir. E eu gostaria neste momento de citar aqui, né, aprendendo a orar, um vídeo aqui aprendendo a orar, vou ensinar as pessoas a orar, né? Jesus também ele citou lá em Mateus, né, sobre a oração, Mateus 6, Pai Nosso, e é óbvio que existem pessoas que nem podem orar o Pai Nosso, né? Porque quando chega assim, ó, venha a nós o vosso reino. Não, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E essas pessoas, elas querem o perdão de Deus, mas elas não perdoam os seus irmãos. E por muitas vezes, Deus deixa de abençoar estas pessoas devido faltar o amor, faltar o perdão. Certa vez alguém chegou para Jesus e falou, mestre, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão? 7 vezes? Jesus disse, 70 vezes 7. Seria 490 vezes por dia. E uma pessoa não peca contra um irmão 490 vezes por dia, nunca. Né? Então Deus colocou aí um tempo ilimitado para o perdão. Então, se você não perdoar o seu próximo, você também não será perdoado. É assim que funciona no reino de Deus. Né? Não adianta você dizer que ama a Deus de verdade, que não vê, e não ama o teu irmão que vê todos os dias. Né? Eu gostaria que, se você quisesse aí, né, comentasse aí para mim fazer um vídeo daquilo que for bem assim, dos seus interesses espirituais. Como sabe, sou uma pessoa simples, erro em português, não sou letrado ou iletrada, não sou magistrado, não sou mestrado, mas eu busco conhecimento porque eu aprendi uma coisa, buscar somente jejum, oração, joelhogia, né? Você joelhar de madrugada e orar e falar com Deus e derramar lágrimas. E Deus te revela aquilo que você não sabe. Como diz em Jeremias capítulo 33, 3, Deus chamou a atenção de Jeremias quando Jeremias com certeza estava passando por alguma dificuldade. E Jeremias estava recorrendo, né, aos seus parentes, amigos, e ele esqueceu provavelmente, quem sabe, alguns milésimos segundos de Deus. E isso faz com que Deus chame nossa atenção. E Deus disse, Jeremias, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então nós temos que clamar ao Senhor. Jesus disse assim, tudo que pedides ao meu Pai, crendo, recebereis em meu nome. Então eu gostaria neste momento de ensinar as pessoas que me seguem o meu canal aí, que gostam, quero agradecer a todo mundo e pedir a vocês, né, que suas opiniões, suas críticas são bem-vindas, né? Agora, é claro, obviamente, palavras de baixo calão, palavras que ofendem, palavras que fazem trazer confusão, porque a palavra de Deus diz que a palavra de Deus ela não é discutida, ela é entendida. E eu concordo, tem muitas pessoas aqui que às vezes concordam, outras discordam, e até mesmo pessoas também que gostam do meu canal, que concordam, mas também tem umas divergências, né? Eu não vou tirar de jeito nenhum a razão dela, porque é o direito dela. Imagine se eu fosse perfeito, eu não estaria aqui na terra, né? Eu estaria já na glória do Senhor. Porque os perfeitos estão na glória do Senhor, porque aqueles que foram com Cristo não tem mais como pecar. Mas eu quero aqui ensinar os irmãos a orar, né? Muitas pessoas não recebem porque não sabem orar, né? E como eu sou um pastor que faço trabalho de libertação, eu tenho outro canal aí no Jesus é que Liberta, né? Esse Leão Pentecostal eu deixei para postar esses vídeos, né? Assim,
E o canal aí Jesus é que Liberta tem outros vídeos aí, uns vídeos de pessoas vomitando, sangue, vomitando câncer, eu expulsando o demônio em nome de Jesus e Jeová fazendo milagre. Então eu sou um pouco meio assim estourado para o lado do batalhão de choque de Jeová, né? Eu classifico sempre a igreja do Senhor, vamos dizer, a igreja em geral agora, não só a noiva, né? Mas vamos dizer agora a igreja em geral, eu classifico a igreja do Senhor com duas partes. Uma parte que exerce o choque, que é o choque celestial, é o pelotão de choque, né? E outra parte que é ostensivo. Exemplo, vou explicar. O batalhão de choque, eles só são chamados para rebelião em presídio, para resgatar vítimas de sequestradores, para desarmar bombas, né? E aí, lá vai. Já o policiamento ostensivo é uma ronda tática, né? Ela pega aqueles crimes mais troca tiro com bandido ali e tal, aquilo outro, mas aquelas brigas de casal, aquelas brigas de bar, aqueles ladrão que vive roubando, assaltando, então ela, né, troca tiro, pega com essas pessoas, então ela fica rondando a ronda ali, fazendo a ronda ali, ronda tática, policiamento ostensivo, né? Ostensivo para prevenir o crime. Já o choque não é para prevenir o crime diretamente, né? É para enfrentar o crime cara a cara, né? Quando a coisa, o caos está feio, aí o governo põe o choque nos presídios, isso, aquilo, outro, e lá eles chegam arrebentando mesmo, desce o pau nos miliantes. Assim somos nós do ministério, Igreja Pentecostal Graça e Paz e outros que têm a mesma tendência e o chamado que o meu ministério. Então, qual é a diferença do batalhão de choque celestial para o batalhão de policiamento ostensivo? Todos eles são do mesmo Senhor, são o mesmo governante, o mesmo governador espiritual. Só que nós somos chamados a uma pessoa mais reservada, né? Então, um exemplo, aqueles demôniozinhos que manifestam nas igrejinhas ou nas igrejas, que é simples. Vamos dizer que nenhum demônio é simples, mas tem um mais forte do que o outro. Aqueles ali, o ostensivo vai lá e expulsa. Mas existem demônios que só a tropa de choque celestial mesmo, né, que Deus escolheu para isso, como diz em São Marcos 16, né? Como diz também São Marcos 16, 15, né, diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho, toda criatura, quem for, em meu nome expulsaram demônios. Lucas 10, 19 diz assim também, eis que vos dei poder e autoridade sobre todo o poder do inimigo, né, para pisar em serpente e escorpião. Então, veja bem, então, quando se chama um batalhão de choque, nós é para resgatar uma alma, uma vítima que está lá no presídio espiritual, lá no inferno. Então, nós enfrentamos, então, eu já passei 3 dias expulsando o demônio de uma mulher. 3 dias, né? Dia e noite, assim, quase sem dormir, com o zoião todo tamanho, eu e minha esposa. É uma que tem até lá no canal Jesus é que Liberta, ela comeu o feto. Mas já enfrentei diversas vezes, né, Lucifer no corpo de alguém. Existem muitas pessoas que dizem que Lucifer não entra no corpo de ninguém. É mentira. Como que não? Se Lucifer entrou no corpo de uma serpente, ele não vai usar um corpo de um ser humano? Tem que ter mais experiência e inteligência, né? Inclusive, eu tenho um outro título aqui, muito importante, né, sobre aonde começou o Espiritismo, né? Espiritismo, os irmãos aí já devem saber, né? Não sei se meu cabelo tá bonito aqui, porque eu tenho uma entradinha aqui, irmão. Misericórdia. Mas tá bom. Então, veja bem. Então, o que eu quero dizer neste momento é sobre justamente o batalhão de choque. Então, nós somos o batalhão de choque. E o batalhão de choque, ele tem que estar preparado com as armas mais potentes do que o policiamento ostensivo.
o policiamento ostensivo, ele leva lá uma 0.40, uma mini usa, uma metralhadorinha. Já o batalhão de choque, meu irmão, ele tem que entrar com tanque com tudo, entendeu? Blindado, ele tem que fazer muita coisa. Então você sabe como é que é. E nós somos o batalhão de choque espiritual, aonde o Senhor Jesus, ele chega e nos convoca para resgatar uma alma que Satanás, né, levou. Agora, tem o detalhe, você tem que saber, né, até mesmo como lidar com esses tipos de demônios. É porque existem demônios, irmão, que eles saem com jejum e oração, são caça de demônios, e são experiências espirituais que Deus dá para nós. Eu, para me ser chamado num trabalho de libertação, para pastorear, Jesus me levou, primeiro eu morri, fui ao inferno, ia ficar por lá, um acidente de moto, Jesus me tirou por causa das orações dos santos, e depois, quando ele me chamou a pastor, ele me levou ao inferno, e eu ali tive guerreando, brigando com 6 demônios, tudo grande, gigante. É uma história que depois a gente fala aí, mas tem aí o testemunho de um pastor aí, é o testemunho do pastor Paulo Sérgio D.A., é o meu aí no Leão Pentecostal, tem. Então veja bem, são 3 horas de relógio. Como nós vamos aprender a orar? Tem muitas pessoas que não sabem lidar. Na verdade, ninguém nessa terra sabe orar. Ninguém. Mas o Senhor Jesus, ele exige que nós façamos o nosso máximo de esforço. Por quê? Porque é o seguinte, o Senhor do Senhor, Rei dos Reis, ele é um magistrado, um juiz celestial, juiz dos juízes. Você já pensou você chegar perto do juiz de qualquer maneira? Né? Já pensou você chegar perto do juiz e não saber conversar? Por que que, porventura, existe o advogado? O advogado porque ele é estudado. O advogado porque ele é iletrado. Então o advogado ele tem as faculdades e as palavras dele não é simples como a minha ou a sua. Então o juiz não vai querer te ouvir, neste caso lá, com suas abobrinhas, né? Você mesmo se defender. Ah, juiz, e eu fui, né, juiz? Então peguei a enxada, né? E a enxada tinha cabo de madeira, cabo de... o cabo, juiz, o cabo era de como é que fala? Ah, ele arruma o nome lá do cabo, lá, que madeira que era, né? Então ele começa a falar, e aí, juiz, não sei o quê, e a enxada era feita de aço, mas o aço dela não prestava, e sabe de uma coisa? Então, quer dizer, aquela abobrinha toda, o juiz não vai dar ouvido, né? Porque as palavras dele não tem nexo. Então ele vai pedir que um advogado fale por você. Então há uma diferença. Nós sabemos que Deus hoje é o juiz. Sabemos que Jesus hoje é o advogado. Sabemos que o Espírito Santo é testemunha a favor daquelas almas que Jesus comprou. Então veja bem. Então, no entanto, disse Jesus, né? Se pedides e pedides mal, por isso vós não recebeis. Então tem muita gente que não sabe, na verdade, orar. Tem muita gente que não sabe, na verdade, pedir ao Senhor. Então, eu quero simplesmente ensinar o cabeçalho da oração, porque a oração é impossível te ensinar. Não existe. Jesus também deu um cabeçalho, lá nós vemos lá em Mateus 6, não é isso? Deu um cabeçalho. E o resto você tem que criar. Deus não criou robô. Deus não fez um robô, né? Que falta até palavras. Deus fez um ser humano, uma imagem e semelhança dele, dotado de inteligência. Então é por isso que Deus quer que nós oramos a ele em nome de Jesus, para que Jesus, né, para que Deus venha dar as bênçãos para nós. Jesus mesmo disse, né, tudo que pedides ao Pai em meu nome, crendo recebereis. Então nós temos que ver que não adianta você falar diretamente para Deus e não pedir, não mencionar o nome de Jesus, que ele vai te ouvir, mas não vai te responder. Não vai adiantar também você chegar e falar assim, Jesus me dá isso, porque Jesus também não vai te dar. Porque ele segue o padrão, o protocolo. Ele diz, tudo que pedides ao Pai. O próprio Jesus diz, tudo que pedides ao Pai. Se você tem que pedir ao Pai, então você tem que chegar verdadeiramente, né? E falar, né? Para Deus primeiro, em nome daquele que foi enviado para nos salvar. Então tem muitas pessoas que não sabem orar, né? Primeiro, tem pessoas que chegam, passa 2 horas pedindo perdão e se enfada a Deus,
né? Se enfarda aos ouvidos de Deus. Ah, mas Deus não, ele quer uma coisa precisa. Ele quer uma coisa porque ele criou um ser humano, uma imagem e semelhança dele, inteligente. Então, se você for raciocinar, as suas palavras, elas nunca vão chegar perfeita diante dos ouvidos de Deus. Não, diretamente não. Quem intercede, quem codifica as palavras para que chegue perfeito aos ouvidos de Deus? O Espírito Santo. É ele que arruma tudo, é ele que chega e faz com que as palavras cheguem perfeito diante do nosso soberano, né? Então o Espírito Santo, ele é o testemunha, e Jesus então entra para advocaciar a sua causa, né? Satanás, a palavra diabo significa acusador. O diabo, ele é acusador, ele fica 24 horas acusando as nossas vidas para que possa nos destruir, nos, né, fazer acontecer. Mas o que eu quero dizer neste momento, né, é o que vem o caso da oração. Então, tem muita gente que fica, Senhor, eu te peço perdão, Jesus, porque eu bati no vizinho. Eu te peço perdão, porque adulterei. Eu te peço perdão, porque matei. Ah, Jesus, eu te peço perdão, porque eu falei um palavrão. Ah, Jesus, deixa eu ver o que é que tem mais aqui. Jesus, eu te peço perdão, porque eu furei o pneu do carro do meu amigo de propósito. Ah, Jesus, meu Deus, eu te peço perdão, porque eu pisei em cima daquela formiga. E aí começa essa lorota. Por isso que a Bíblia diz, pedides e pedides mal, por isso vós não recebeis. Não sabe orar, não sabe pedir a Deus. Oração não é reza, oração é diferente de reza. Reza é uma coisa repetitiva, oração é uma coisa que vem do fundo do coração, vem da sua mente, do fundo do coração, e do fundo do coração emana da boca, e da boca sai para os ouvidos de Cristo. Isaías disse, 59, eis que os ouvidos do Senhor não estão tapados para que não possa ouvir suas orações, nem suas mãos encolhidas para que não possa te salvar. Então veja bem, então nós temos que entender o seguinte, que a oração é a chave que abre as portas do céu, né? Abre as portas do céu. E as janelas do céu também, porque a Bíblia diz que lá no céu tem janela. Já viu uma cidade não ter janela? Meu Deus do céu, né? Uma casa dos santos não ter janela? Tem, tá lá em Malaquias 3, 8, 9, 10. Então veja bem, então no entanto, a pessoa chega e fala, quando ele começa, quando ele acaba de lembrar alguns pecados, aí que ele vai começar a falar com Deus. Então vou dizer uma coisa, vai ficar muito pecado para trás e Deus não vai te perdoar. Por quê? Porque a Bíblia diz em Oséias 4, 6, o meu povo perece por falta de conhecimento, você tem que conhecer. Mateus 22, 29 diz assim, errais não conhecer a Escritura nem o poder de Deus. Então você tem que conhecer. Então você conhecendo a Escritura e o poder de Deus, as coisas vão mudar na sua história. Então como se ora, né? Como se pede perdão, como se pode chegar e falar com Deus, né? Você não tem que ficar citando, porque você não vai lembrar de tudo que você pecou. Vai ficar pecado para trás e não vai ter efeito nenhum. Então eu sempre ensino assim. Preste bem atenção. O cabeçalho, não posso te ensinar o corpo, o resto aí é com você. Então, para que você possa começar a dirigir uma oração ao Pai, para que seja mínima de perfeição, e o Espírito Santo interceda e Jesus seja o teu advogado, você chega e diga, desta forma assim, preste bem atenção. Deus, em nome de Jesus. Eu disse, Deus, em nome de Jesus. Eu lhe peço perdão, ou te peço perdão, por práticas. O que é práticas? Tudo que eu pratiquei de errado. Por práticas. Tudo. Por obras. O que é obra? Obras é aquilo que eu deveria fazer e eu me omiti, eu neguei. Eu estou pecando também. Por obras. Por pensamentos. Puxa vida, eu pensei no fulano, na fulana, né? Tá, pensei em matar, pensei em xingar, pensei isso, aquilo outro. Seus pensamentos vão te condenar. Então eu te peço perdão por prática, obras, palavras e pensamento. E as palavras? Palavras, todas que você disse, que você comentou, que você falou. Então esta é a razão. Então quando você chega e começa a comentar sobre, dizer para Deus sobre essas 4 funções, ela já está ali abrangindo todos os seus pecados.
Perdão por prática, obra, palavra e pensamentos. Então, tudo que você cometeu durante o dia na sua vida, não ficou uma vírgula para trás que Deus não vai perdoar. Isso é lícito. Então, aí você chega e diga, Senhor, eu te peço perdão, né, por prática, obra, palavra, pensamento e permissão para adentrar em teu santuário. Como assim? Por que permissão para adentrar em teu santuário? Eu tenho certeza, se você um dia vier na minha casa, você não vai chegar entrando, abrindo o portão e já, né, e virando bagunça, não. Você vai bater campainha, você vai esperar eu te atender no portão, você vai esperar ser convidado para que possa entrar, você vai entrar na minha casa, você vai tirar o pé, o chinelo do pé, o sapato do pé, se a casa estiver limpa, né? Ou você vai ouvir uma regra que tem que obedecer. Mas tem muita gente que quer que Deus fale com ele, né? De qualquer maneira. Tem gente que é estúpida, ignorante, pega uma cadeira. Deus, senta aqui. Senta aqui, Deus. Senta aqui nessa cadeira aqui, porque agora eu vou ter uma conversa contigo. Ah, não é assim. Deus não é capaz de ninguém. Deus é Deus e acabou. Você querendo ou não, ele sempre será Deus. Deus, ele nos trata com amor, mas Deus também gosta de ser tratado com carinho, com amor. E aí, o bom filho trata o pai com amor. Então, veja bem. Então, você vai chegar e pedir, Senhor, permissão para adentrar no teu santuário, né? Porque você está entrando na casa espiritual dele. Você está entrando na casa dele. É lá que você está entrando. Então, você chega e pede isso, permissão para adentrar no santuário, na casa dele. Permissão para adentrar no teu santuário, Senhor. E aí você começa a falar, eu vim, Senhor, em espírito agora, falar sobre a minha vida, o que está acontecendo, ou a vida de fulano, ou de fulana, ou do marido, da esposa, dos filhos. Então, neste caso aí, né, o Senhor Deus vai chegar e vai te permitir você entrar. Então você já pediu permissão, já foi educado. Agora, tem gente, aí você vai falar o que você quiser, né? E outra coisa, tem muitas pessoas que diz que é crente, eles falam, Deus, coloca o teu anjo aqui na minha casa que eu tô indo pra igreja. Coloca o teu anjo ali olhando meu carro. Meu irmão, quando ele chega na casa dele, certo? Ele encontra vazia. Arrombaram a casa dele, levaram tudo dele, levaram o caminhão, colocaram o caminhão e levaram, certo? Chega lá, procura o carro, cadê o carro? Meu Deus, o senhor deixou roubar meu carro, deixou roubar minha casa. Ai, meu Deus do céu, e agora eu tô lascado, tô a pé. O diabo levou, Jesus, o diabo devorador. Devorador? A Bíblia manda a gente vigiar. Portanto, vigiai. Então, há diferença, né? A Bíblia diz, ó, vigiai e orai, né? Olhai, a Bíblia diz, ó, assim, ó, vigiai, olhai e orai. Então, nós temos que vigiar. Se você está passando na linha do trem, você vai parar para olhar para lá, para cá, porque se o trem vir e você não olhar, você já está lascado, você vai virar pedacinho, certo? Parou, olhou? Beleza. Não tem nada. Vigiou? Dá umas olhadas para o lado para ver se tem alguém olhando para você e tal, aquilo outro, e vai sempre de olho na linha, escutando, se ao ver, vem algum barulho de trem, porque aquele trem pode ser surpresa, então você está olhando e vigiando. Então, não adianta você, a oração, ela é feita para agradecer, irmão. A maior parte das histórias, a oração é feita para agradecer. O Senhor Deus, Jesus, ele sempre orou no Jardim das Oliveiras, ele pedia a Deus misericórdia, mas ele sempre agradecia. O que ele falava? Pai, eu lhe agradeço por ter ouvido-me, lhe agradeço por ter feito isso, eu lhe agradeço. Então, quer dizer, ele estava agradecendo, ele não estava pedindo para tanto livrar. A única vez que ele pediu para livrar lá foi quando ele realmente, o coração dele se angustiou, que ele realmente não queria morrer por este povo pecador. Jesus não queria, não pensa você que ele queria, não como carne, não. Ele não queria, porque o mesmo medo que nós sentimos na carne, ele sentia. Ele mesmo disse, Pai, se for possível, passa-se de mim este cálice, mas não faça a minha vontade, faça a sua. Então, por isso, Jesus morreu por obediência, certo? Por obediência, que pela vontade humana, ele não suportava. O diabo tinha já desanimado dele, mas ele firmou e mostrou que ele é Deus e que é possível um homem vencer. Então, a oração,
É a chave que abre a porta do céu. A oração é que quebra todas as maldições. A oração é que faz o cristão ter uma comunhão com Cristo. A oração, a palavra oração entre o cristão é diálogo com você e Deus, do seu coração diretamente. Reza é aquilo repetitivamente. Deus abençoa meu pai. Deus abençoa meu pai. Relógio 10 minutos. Deus abençoa minha mãe. 10 minutos falando minha mãe. Deus abençoa meu filho. Aí volta lá de novo. Deus abençoa meu pai. Deus abençoa minha mãe. Deus abençoa meu filho. Aí o disco arranhou. Isso é reza. Isso é reza. Isso é uma coisa ensaiada. No outro dia a mesma coisa. Deus, cada dia que você vai passando, ele quer ver algo diferente na tua vida. Ele quer ver algo diferente. Então o que você vai fazer? Você vai tirar profundamente do seu coração tudo o que é preciso e falar com Deus, né? Deus, em nome de Jesus, eu preciso disso, preciso daquilo e tal, aquilo outro, e vai explanando, 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 explanando. Então, você tem que tirar do coração, do fundo, do íntimo, né? E uma coisa que Deus não resiste é lágrimas. O cristão tem que orar a Deus com lágrimas. Moisés, ele orava, né, com a cabeça entre os joelhos. Os profetas, todos eles tinham intimidade muito grande com Deus. Então, a oração faz o cristão fortalecer. Sem oração, o crente é morto. Sem oração, o crente ele morre. Sem oração, ele enfraquece. Sem oração, ele não tem poder para nada. A oração é que traz poder ao cristão. Então, muitas das vezes, o camarada vai lá e coloca o carro lá, a casa lá, e pede Deus para chegar. Deus, coloca o seu anjo aqui. E chega lá, roubou, e aí? E agora você vai culpar Deus? Deus, eu te pedi o Senhor para roubar, para não deixar roubar meu carro, para isso, aquilo, outro. E agora minha casa foi roubada e tal, aquilo, outro. E começa a excomungar Deus. Começa a falar que Deus não tá olhando. Aí começa a desnortear, vira pá, virada. Mas eu vou te falar por que Deus permite. Por quê? Porque, na verdade, tem casos que Deus quer provar o cristão. Mas tem casos que ele orou errado. Se nós formos estudar os estudos da angiologia, né? Nós vamos estudar que nós encontramos 4 classes de anjos: anjo, arcanjo, querubins e serafim. Esses anjos, eles são enviados por Deus para nos guardar, para nos livrar. Está escrito lá em Salmo 91, né? E são ministros de Deus, eles são ministros de Deus, que eles estão para nos servir, não nós servimos a ele, ele serve a nós porque nós servimos ao Todo-Poderoso. Então, se você também não souber pedir a Deus que envie o anjo certo para que possa chegar e possa guardar, não vai adiantar. Eu vou dizer uma coisa, sabe por que muitas pessoas chegam e falam: Deus, manda seu anjo? Qual anjo? Deus não vai mandar um anjo. Você pediu um anjo, ele não vai mandar um anjo. Muitas pessoas perecem por falta de conhecimento. Oséias 4:6. Deus não vai mandar um anjo. Então o que vai acontecer? Então você tem que estudar um pouco sobre isso aí para Deus mandar o anjo certo. Qual é o anjo de guarda? Se você for olhar no Jardim do Éden, qual foi o anjo de guarda que Deus deixou no Jardim do Éden para guardar e impedir a entrada de Satanás ali? Querubins. Então você chega e fala: Senhor, põe teu querubim aqui na porta da minha casa. Põe teu querubim ali para guardar o meu carro, com a espada de fogo flamejante ainda. Quero ver, certo? Se permitir, se Deus permitir, é porque é uma aprovação de Deus, muita mesmo, e que ele quer te abençoar dobradamente. Mas é isso que está acontecendo, entendeu? Não acontece. Não acontece. Eu ensino os irmãos do meu ministério a orar. Tem irmãos que deixou chave na porta, voltou, a favela é perigosa, estava lá intacto. O Senhor tem uma outra história aí, que acho que esse vídeo vai ficar um pouco maior, já está com 28 minutos. Tem outra história aí que a irmã foi para a igreja, esqueceu a porta aberta, com a chave e tudo. Chegou lá, depois do culto, tinha a polícia lá, já estava com os 2 bandidos lá dentro da viatura lá. Por quê? Porque os bandidos estavam cegos, ficou cego, batia a cabeça nas paredes, procurando a porta, não encontrava. E ela aprendeu: Jesus coloca os querubins do Senhor aqui. Por quê? Querubins são anjos de guarda. Tem muita gente que chega: Jesus te entrega a minha oração e tal, pera aí, calma aí. Deus, ele é dono da oração, Jesus é dono da oração, mas ele segue regra. Para que os anjos são ministros? A minha Bíblia diz que quem traz as nossas respostas e leva nossas orações é o anjo Gabriel. Vai lá no livro de Daniel, Daniel orou lá, Daniel 10, né? Vê lá, 19 a seguir, vê lá que você vê que ele fez uma campanha e o Gabriel veio para ele e disse: olha, o príncipe da Pérsia, né, me conteve durante 21 dias que eu tive que pedir para o Senhor mandar Miguel para vir guerrear. Aí você fala assim: Deus, põe o Miguel aqui na minha casa, o anjo Miguel. O anjo Miguel não vai ficar na sua casa não, meu querido. O anjo Miguel é um anjo de guerra. É um anjo de guerra, assim, é um anjo-chefe.
Então o que acontece? Então você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que chegar e pedir para Deus mandar um querubim. Ele pode ficar paradão lá esperando. Eu tenho experiência que uma pessoa possessa entrou na minha casa, que uma irmã trouxe, uma jovem, uma criança, ela trouxe a mãe dela endemoniada, que os querubins não quis deixar ela entrar na minha casa, não. O diabo dizia, Lucifer dizia, não posso, o querubim não está aqui, não deixa. Você entendeu? Porque eu peço a Deus para guardar minha casa com querubim. Então pede a Deus, Senhor, coloca os teus querubins ao redor da minha casa. Aí, então, nós vemos assim, que os anjos serafins são anjos que ardem fogo, certo? Então eu peço ao Senhor, Deus, coloca os teus querubins ao redor da minha casa, em cada cômodo, cada quarto, cada cozinha, banheiro, cada cozinha. Tem uma cozinha só, irmão, voltando atrás aí. Cada lugar, né? E aí o Senhor coloca um querubim em cada lugar, certo? Aí, para reforçar, eu falo, Jesus, Deus, em nome de Jesus, coloca agora os teus serafins ao derredor dos querubins, porque ao meu redor estão os seus anjos, está escrito lá em Salmo 91. Acampa ao redor, ao derredor está o diabo. Então eu peço, Senhor, ao derredor dos querubins, o Senhor coloca os serafins, porque ao derredor dos serafins, Satanás vai querer estar ali, mas ele vai estar difícil para ele passar. Então, voltando a dizer, né? Então, outra coisa, quando você encerrar a sua oração, você encerra a sua oração assim, ó. Depois que você já viu o cabeçalho, Senhor, perdão por prática, cobra a palavra, pensamento, permissão para entrar no teu santuário, estou aqui para falar de fulano, ciclano e tal, acabou. Você falou tudo, lembrou de todo mundo, agora você vai chegar e falar assim, Deus, em nome de Jesus, eu entrego as minhas orações nas mãos do anjo Gabriel. Não é adorar anjo, é seguir regra, é seguir hierarquia. Deus trabalha com hierarquia, certo? Então, o que acontece? Quem que vem buscar nossas orações? A minha Bíblia enfaticamente diz que é Gabriel. Quem veio anunciar o nascimento de Jesus? Foi Gabriel, certo? Quem veio anunciar outros eventos da Bíblia? Gabriel. Ele é o anjo que anuncia, ele é o anjo que traz as boas novas e leva as boas novas. As nossas orações, ele que leva ao céu, ele que passa ali, guerreia contra os demônios, porque o anjo Gabriel, ele não é oficial para guerrear. Mas ele guerreia, todos os anjos do Senhor têm espada. Aí então, o que acontece? Então esse anjo, Gabriel, ele vai receber a sua oração no final. Senhor, Deus, em nome de Jesus, eu entrego a minha oração nas mãos desse anjo, Gabriel, ó Deus. E em nome do Senhor Jesus, eu agora espero o meu retorno, estou esperando a resposta. Por isso que muitas pessoas perecem, porque não sabem orar. Pedides mal, não sabem pedir o anjo certo para colocar, vai pedir, pede um anjo do Senhor. Põe um anjo do Senhor aqui, Jesus. Que anjo do Senhor? O anjo do Senhor que a minha Bíblia diz, lá no Velho Testamento, era Jesus, né? Mas quando ele se representava como anjo do Senhor, né? E o que acontece? Mas para nós pedirmos hoje um anjo de guarda, nós temos que seguir a hierarquia, um querubim. E o querubim serafim, né? Então, veja bem, então, uma vez, é igual eu digo para você, uma vez eu fui expulsar um demônio e eu tô, pelo mais ou menos o jeito que a gente já tem mais experiência, sai, tranca a rua. Não sai de jeito, sai, tranca a rua. Sai não, sai, tranca a rua. E o bicho parado, sai, tranca a rua. E aí, demônio, você não vai sair não? Não. Por quê? Porque eu não sou o tranca a rua. Quem é você? Exu da morte. Falei, agora deu. E peguei sem experiência. Aí Deus me deu essa sabedoria, mandei o Exu da morte embora. Mas demônio tem nomes? Não. Demônios é demônios, espíritos imundos, Satanás. Demônios, esses nomes aí de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, são eles que colocam Exu Caveira, Tranca-Rua, Zé Pilintra, Giramundo, e por aí vai. Então, como nós estamos acostumados a ouvir isso aí, os demônios são pagãos, são batizados no centro de macumba, então nós expulsamos em nome de Jesus. Tudo é demônio para nós, mas só que nós expulsamos pelo nome, porque fica mais fácil uma investigação social e espiritual na vida do cristão, daquele miliante. Então, o que eu quero deixar aqui, já ficou 33 minutos, né? Quero deixar aqui este aviso, né? Então, a oração ela é feita desse jeito. Tem muita gente que não recebe porque não sabe pedir, né? Então, nós temos que pedir ao Senhor e saber pedir ao Senhor, e cada oração nós temos que dirigir um tipo de oração. Cada fato temos que dirigir um tipo de oração. Então, tem gente que é tão repetitivo que não tem efeito nenhum. Eu tenho orado, Deus tem feito a obra. Então, a paz do Senhor a todos, que Deus abençoe vocês, e até a próxima. Dá o seu like aí, inscreva-se no canal e qualquer dúvida, estou aí respondendo os comentários. A paz do Senhor.